Da crise econômica que se instalou no Brasil, o governo tem estado preocupado em fazer reformas na Previdência Social que afeta todos os brasileiros. Afinal, os militares das Forças Armadas possuem previdência? Não, os militares não fazem parte de nenhum regime previdenciário. O militar, ele contribui para a pensão militar até o momento da sua morte. Em média, nós contribuímos durante 62 anos para a pensão militar. Nós, militares, sofremos uma série de restrições de direitos sociais e trabalhistas. Só no caso de horas extras, nós temos em serviço de escala, em adestramento em operações, em atividades inopinadas, operações de garantia da lei e da ordem, apoio ao governo. Em média, isso dá cerca de 15 anos a mais no nosso tempo de serviço. Ou seja, aqueles nossos 30 anos de efetivo serviço correspondem, na prática, a 45 anos de um trabalhador ou um servidor civil. Tudo isso sem que haja qualquer acréscimo na nossa remuneração. O militar, ele não se aposenta, ele passa para a inatividade ingressando na reserva e permanece vinculado à profissão, sujeito ao Código Penal Militar e aos nossos regulamentos disciplinares. General, então, diante desse contexto, a utilização do termo privilégios deve ser totalmente inadequada, né? Ele é injusto para quem sofreu a reestruturação remuneratória em 2001. O militar, ele perdeu o adicional de tempo de serviço, o auxílio moradia, a licença especial, o posto acima e a pensão para as filhas. A pensão para as filhas tem sido muito explorado pela mídia, mas é um processo que está em fase de transição. Temos 16 anos que esse direito foi suprimido e caminha para a sua extinção. Nesse contexto todo, o que aconteceu foi uma perda de poder aquisitivo, uma perda de renda e uma perda da capacidade de formação de um patrimônio para o militar e seus familiares. General, então, sobre o rombo na Previdência, tão comentado até pelo governo, os militares têm alguma participação nisso? Bem, estudos do governo mostram que as despesas em relação ao PIB saem de patamares de 8% para até 18% em 2060. Enquanto nós, militares, essa curva laranja, estamos numa situação decrescente. Então, esse cenário não é adequado para os militares. A nossa reforma, ela aconteceu lá em 2001. Nós temos procurado, através da paridade, da integralidade, evitar o incremento dessas perdas. Nós temos mantido contatos com o governo e acompanhado as suas declarações e nos tem sido sinalizado que a nossa situação ela ficará para uma fase posterior. Essa oportunidade nós poderemos discutir algumas perdas de 2001 e até mesmo retificar algum daqueles pontos. As Forças Armadas estão unidas em torno desse tema. Nós temos um grupo de trabalho estudando diversas situações com o objetivo maior de garantir a proteção social ao militar e a seus familiares. Nós buscamos criar as condições para aquele compromisso de sacrifício da própria vida, se preciso for, a dedicação exclusiva e a disponibilidade permanente sejam reconhecidas e adequadamente recompensadas. General Garrido, muito obrigado por suas informações, que são realmente muito esclarecedoras. Afinal de contas, a sociedade tem que conhecer um pouquinho mais da nossa profissão, não é mesmo? Eu agradeço a oportunidade. Papo Verde Oliva é isso, sempre trazendo uma novidade, um assunto relevante sobre o Exército Brasileiro. Até o próximo programa.